Eu vim até aqui contar para você o meu relato de parto. Como foi o parto da Maria Isabel, o que aconteceu, todas as emoções com detalhes, porque também eu não vou aqui só fazer uma descrição do tempo, do momento que aconteceu isso e aquilo, uma coisa muito fria. Então eu gostaria de trazer para você também um testemunho de como foi esse parto, né? De o que, além das emoções, o que espiritualmente a gente tentou viver, o que a gente se preparou. Eu digo a gente, né? Nós, porque não foi só eu, né? Tinha que contar com meu esposo, que foi o meu acompanhante e que viveria isso junto comigo. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo para saber todos os detalhes e que esse relato possa também te ajudar a viver um parto, a ressignificar essa dor, ou seja como for, para ter um olhar diferente para essa experiência de vida. Eu me chamo Bianca Nobre e se você ainda não é inscrito neste canal, te convido a se inscrever, a deixar o teu like, a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que nós vamos falar aqui sobre maternidade, mas que também vai tocar no teu relacionamento, eu tenho certeza absoluta disso. Então já fica aqui para também transformar a tua vida amorosa através desse relato. Então, preciso contextualizar uma coisa antes de começar tudo, né? Eu tive diabetes gestacional durante a gestação, claro. E eu descobri essa diabetes gestacional lá no início da gestação logo. Porque toda gestante faz o exame da diabetes com quase uns 6 meses, mais ou menos. Porque é comum ter a diabetes gestacional e aí tem que fazer esse exame para saber se você desenvolveu durante a gestação. Porém, já no primeiro exame de sangue, já estava lá o diagnóstico que eu estava com diabetes gestacional. A minha glicemia em jejum já tinha dado alterada logo no primeiro exame de sangue. Então, já foi considerado diabetes gestacional e nós já começamos a tratar daí como diabetes. Logo no início, nós só tratamos com alimentação e exercício. Lá para o final, no terceiro trimestre mesmo, foi que nós começamos a usar a insulina, que eu falo nós porque, né, vem também da decisão da minha médica, junto da minha obstetra, junto do meu endócrino, que foi quem me acompanhou na questão da diabetes gestacional especificamente. Então a minha obstetra me indicou procurar um endocrinologista para que a gente pudesse juntos, né, descobrir ali a melhor forma de tratar essa diabetes gestacional. E então nós decidimos juntos ali no momento, começar a usar a insulina, porque também com o avanço da gestação, o hormônio que faz com que a diabetes piore, né, que seja mais descontrolada, ele vai aumentando ao longo da gestação. Então, no final, normalmente seria um momento onde a diabetes poderia estar mais controlada. Então, eu precisei entrar com a insulina num certo momento. Mas até aí, na verdade, até o final da gestação, eu não tive nenhuma glicemia assim super descontrolada que fosse para mais de 200. Na verdade, não cheguei a 200 em nenhum momento, nem em jejum e nem pós-refeição. E é porque eu saí algumas vezes assim da dieta, comi algumas coisas fora do planejado. Também tive acompanhamento de nutricionista para me ajudar a manter. Como eu disse, no início eu só estava tratando com dieta e exercício físico. Então, dito isso, eu estava com diabetes gestacional e porque eu tinha diabetes gestacional, eu não poderia deixar a minha gestação seguir até as 42 semanas. Então, queria um parto normal, já estava resolvido que eu queria um parto normal, um parto vaginal e um parto natural, né, o mais natural possível. Eu queria esse tipo de parto, essa via de parto. E por isso eu precisava, né, entrar em trabalho de parto em algum momento. Quando você não entra em trabalho de parto naturalmente, você vai induzir esse trabalho de parto. Por mais que você não tivesse, né, você mulher não tivesse diabetes gestacional, você ia seguir para 40 semanas, 41 semanas, e quando tivesse com 41 semanas e alguns dias, a sua obstetra ia dizer, se você não entrou em trabalho de parto naturalmente, para induzir esse parto, porque não é bom que chegue até as 42 semanas, que quer dizer que já é muito tempo para o bebê estar ali na barriga, e já não é bom para ele estar lá dentro, é melhor que ele estivesse do lado de fora. Então precisa induzir esse parto. Então, com a diabetes, eu não poderia nem chegar até as 40 semanas, porque a diabetes gestacional, ela impede que eu avance a gravidez por muito tempo, então eu preciso, né, interromper essa gestação até 40 semanas. Dependendo de como estivesse essa diabetes, se ela estivesse mais descompensada, talvez teria que esperar até as 39, 38, ou até já com 37 semanas, quando o bebê já deixa de ser prematuro, já induzir esse parto. E várias outras causas podem ser, né? Pode ser uma pressão alta, pode ser uma pré-eclâmpsia, pode ser um desenvolvimento baixo do bebê, ele precisa nascer logo. Então, várias coisas podem levar à indução do parto. Mas no meu caso, era a diabetes gestacional.
Então, nós tínhamos um acordo, né, combinado com a obstetra e a enfermeira que nós contratamos, que até as 39 semanas, nós iríamos esperar até as 39 semanas, e se ela não viesse de forma natural, nós iríamos induzir esse parto. Até as 39 semanas, era ali no final de março. Aí nós marcamos a indução para o dia 30 de março, que seria 39 semanas e 2 dias. Ela faria 40 semanas no dia 4 de abril. Então, nós marcamos essa indução e até lá nós iríamos esperar se eu entraria em trabalho de parto de forma natural. Preciso também deixar uma explicação para que você não me interprete mal. Porque, enfim, na internet nós temos várias possibilidades de interpretação equivocadas. Mas, Bianca, por que você não foi para cesárea? Por que isso? Por que aquilo? Porque eu desejava ter um parto normal. Não tenho nenhum preconceito com cesárea. Eu estava aberta e me preparei psicologicamente para caso eu necessitasse de uma cesárea. Porque ela é uma intervenção necessária, muitas vezes, para a saúde do bebê e para a saúde da mãe. Então, eu sabia que era uma possibilidade, sim. Teria uma possibilidade de ter uma cesárea caso, durante o trabalho de parto, a Bebel entrasse em sofrimento fetal, caso não dilatasse mais, caso não continuasse, caso tivesse uma incompatibilidade da cefalopélvica, né, da minha pelve com a cabeça da Bebel, enfim, várias coisas que poderiam levar a uma cesárea. Então eu estava preparada para o que acontecesse seria o melhor. Então eu me preparei psicologicamente e espiritualmente também para isso. Rezei muito com isso. Teve uma passagem especificamente, que é uma passagem de Jó, que falava que como foi do agrado do Senhor, assim foi feito, bendito seja o nome do Senhor. Então que eu estava trabalhando aquilo sim, né? Como foi do agrado do Senhor, como, no caso já pensando no pós, né? Como aconteceu, foi o melhor. Então já estava me trabalhando, claro, para isso. Então eu não tenho nenhum preconceito com cesárea, não tenho nada para dizer que é melhor ou pior, mas eu, com a possibilidade de escolher, claro, eu escolhi essa via de parto porque eu achei melhor os benefícios do que a cesárea. Então, claro que os dois você tem que pesar na balança que os prós e os contras, e eu preferia essa possibilidade, essa via de parto, que é a via do parto vaginal, do parto natural. Então, esperei, né, chegou às 37 semanas, nós começamos a tentar induzir de forma natural, né, com chá, com escalda-pés, com todas as formas que poderia, né, usar, porque algumas formas ainda não poderia usar porque as contrações não tinham iniciado, então eu não tinha nenhuma contração ainda com 37 semanas. Tive algumas contrações de treinamento, mas muito pouco, então, mas nem doía ainda, era só um endurecimento da barriga. Então seguimos, tentamos a indução natural, não avançou. Então, chegamos às 39 semanas. E até então, eu queria sim evitar uma indução. Por que eu queria evitar uma indução? Porque eu tinha na minha cabeça, no meu entendimento, que a indução ia me deixar talvez mais ansiosa. Ia deixar os familiares mais ansiosos. Porque eu também não queria avisar, se eu entrasse em trabalho de parto em casa, não ia avisar para a minha família que, olha, eu entrei em trabalho de parto. Porque poderia demorar ainda dias, poderia demorar ainda muitas horas ou poucas horas. Não dá pra gente descobrir, não dá pra gente saber como vai ser. Ainda mais porque era o meu primeiro parto. Então, eu não ia avisar assim pra minha família, olha, começou as contrações aqui, porque todo mundo ia ficar super ansioso, ia querer ir pro hospital, ia querer se envolver em algo que não dava pra eles se envolverem. Muitos deles já estavam receosos só porque eu escolhi o parto normal, então já estavam sofrendo com as dores que eu ia sofrer. E isso me atrapalhava, isso ia me atrapalhar. Não dava pra ter mais ninguém lá no hospital além de mim e do meu esposo. Então, precisava controlar isso. Porém, se eu indo para a indução no hospital, indo para a indução medicamentosa no hospital, internando, eu entro no hospital com 0 trabalho de parto. E então a fase ainda está no 0. Diferente de quando você está em casa e entrou em trabalho de parto em casa e você só vai para o hospital com 7 centímetros de dilatação. Já na fase ativa do parto. Mas ainda, eu entrando antes, você tem a sensação de muito mais tempo ali no hospital, de que o parto está demorando muito mais. E eu sei que eu não poderia não avisar para minha família que eu ia internar no hospital, porque eu ia simplesmente sumir do celular, sumir do WhatsApp, sumir, e eles iam ficar, não, aconteceu alguma coisa, já tá em trabalho de parto. Enfim, isso também queria evitar, isso também estava na minha cabeça que eu queria evitar, mas foi chegando o tempo, foi chegando o momento da indução, foi chegando o momento de eu preciso ir para o hospital mesmo e internar, vai ser desse jeito.
E eu comecei a aceitar, que é isso, né? Aceitar que não, vai ter que ser assim, eu vou ter que falar com a minha família, vou ter que explicar pra eles, vou ter que explicar pra eles não irem lá, vou ter que explicar que pode demorar muito. Eu tive amigas que demoraram 3 dias a indução, tive conhecidos que demoraram 5 horas, então pouquíssimo tempo para um trabalho de parto que iniciou numa indução, né, lá no hospital. Então, vários fatores. Falei pra eles que poderia demorar muito pra, enfim, também tentar controlá-los e ajudá-los. E também me ajudar, eles não me atrapalharem nesse momento. Então, fomos marcada a indução no dia 30. Fomos eu e o Marco às 5h30 da manhã, mais ou menos. Nós chegamos ao hospital. Fomos os primeiros a chegar no hospital, praticamente ninguém fomos atendidos. Tudo bem, fiz o primeiro exame, o cardiotoco para ver como estava o coração da Bebel, estava tudo bem, tudo caminhando perfeitamente para a indução. Esperamos a internação, esperamos um pouco, né, aquela burocracia de hospital. Esperamos e às 8h25 nós entramos no quarto, nós chegamos ao quarto, aproveitamos para descansar, tomar café da manhã, esperamos um pouco até a médica chegar, a minha obstetra chegar. Às 9 horas da manhã, minha obstetra chegou, foi lá me examinar, viu que estava tudo bem. E nós começamos a indução efetivamente às 9h15, quando ela colocou o primeiro comprimido de misoprostol, que é o comprimido que ia iniciar ali umas contrações. Inicialmente ela falou que eu não ia sentir muita coisa, que ia ser só cólica e tal. O colo do útero ainda estava fechado, estava amolecido, porque eu vinha usando o óleo de prímula para amolecer, para ajudar já, que era a indução natural, né? Então já foi começando ali, começamos 9h15. Ela saiu e voltaria às 13 horas, a enfermeira obstetra voltaria para colocar o segundo comprimido, a segunda dose. Então aproveitamos, descansamos, dormimos. Já ainda nesse início, né, da manhã, eu aproveitei para rezar, fazer algumas orações e rezar as laudes. Né? Eu sempre rezo a liturgia das horas e normalmente eu escolho rezar as laudes, que é a oração da manhã ainda. E tem uma leitura nessa oração, né? Sempre tem uma leitura breve, tem 3 salmos e uma leitura breve. E a leitura breve, para mim, foi muito providencial daquilo, né? Foi providência de Deus para aquilo que nós íamos viver. Ela diz assim: este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Então, uma palavra de Deus para mim nesse instante, que a alegria do Senhor será a vossa força. Eu já vinha me preparando levei o crucifixo, levei terço, levei músicas de Deus, né? Levei uma caixinha de som com uma playlist de cantos gregorianos, levei algumas frases de santos que me ajudariam, não só de forma motivacional, não é um motivacional assim meio coach, né? Porque, enfim, mas de motivacional para me fazer recordar. Eu precisava recordar daquilo. Eu trabalho muito bem com trazer à memória as coisas. Então eu preciso visualmente, às vezes, ver a cruz, às vezes ler aquela frase para trazer à minha memória e me fazer voltar para aquele propósito, para aquele sentido que eu tenho através dessa vivência, né? Através da vivência desse parto. Então, ler que, na verdade, que o Senhor me diz que a alegria do Senhor é a minha força, me faz recordar justamente que é o Senhor que está me dando esse sustento, é o Senhor que me dá a força para viver tudo isso. E a alegria do Senhor é a ressurreição do Senhor, é a graça de Deus. E este é um dia consagrado ao Senhor. Este é um dia especial, esse é um dia que o Senhor reserva para nós. Então, foi de um forte acalento de Deus para mim e de uma forte prova de amor de Deus por mim. Por mim, pela minha família, pelo Marco, pela Maria Isabel. Assim, é completamente sem palavras dizer o quanto eu me senti amada por Deus em uma passagem, em uma leitura tão simples, mas que foi graça de Deus para mim neste dia. Então, descansamos, esperamos a próxima dose. Às 13 horas, chegou a enfermeira para colocar a segunda dose do misoprostol. Às 13h15, chegou a enfermeira para colocar a segunda dose do misoprostol. Os batimentos da Bebel seguiam bem, nós sempre fazemos um exame antes do próximo comprimido. Eu comecei a sentir algumas cólicas, mas cólicas tão fracas que eu conseguia dormir tranquilamente com elas. Eu sentia cólica, assim, uma cólica leve de menstruação, mas conseguia seguir descansando o máximo possível. E a enfermeira nos alertou: descanse o máximo possível, você não sabe quanto tempo vai durar o parto, vai demorar, você vai descansar, então descanse, aproveite para dormir aqui. E nós dormimos, nós descansamos o que deu. Às 14h54, a bolsa rompeu. Eu senti como se fosse um chute da Bebel, né, uma coisa assim mais brusca. E então, de repente, começou a descer muita água, muita água. Eu tava deitada, né, tava dormindo nessa hora.
e desceu muita água já ali na cama. Eu fui ao banheiro pra trocar de roupa, né? Meu vestido já tava todo molhado e o chão já foi molhando todo o caminho foi molhando. A enfermeira nos orientou pra colocar, então, a fralda, que você leva uma fralda porque depois tem muito sangramento, mas porque ia continuar descendo água, ela disse, né? Eu poderia tomar banho, me trocar, mas ia continuar descendo água ainda, menos volume, mas ia continuar descendo, pra que eu ficasse mais confortável. Então, fizemos isso, fui tomar banho, troquei de roupa, e então rezamos o texto da misericórdia. Às 3 horas da tarde, rezamos o texto da misericórdia. As cólicas foram ficando mais intensas logo depois que a bolsa rompeu. E entraram no ritmo, né? Que antes não tinha muito. Era cólica normal, não tinha nem pausa, sei lá. E então começaram a ficar mais intensas. Eu senti mais forte a dor vindo e a dor passando. A dor vindo e a dor passando e entrando num certo ritmo. Entrando num certo tempo de intervalo igualzinho, exatamente como no outro intervalo ela entrava nesse ritmo. Às 16 horas nós fizemos o próximo exame para a terceira dose do misoprostol. E então a obstetra veio às 15 horas para a terceira dose do misoprostol. Às 17 horas, eu fui para o banho de chuveiro quente, porque a dor já estava ficando bem mais intensa. Era controlado, né? Era suportável, claro, mas era muito parecida com uma dor que eu tinha já na adolescência ali, dores de cólica menstrual mesmo, mas eram dores bem mais fortes do que uma cólicazinha normal. Eram dores bem mais intensas e doía mais nas minhas costas, que era onde eu mais sentia dor também na adolescência ali, na cólica de menstruação mesmo, sempre senti muita dor nas costas. E eu descobri depois, né, que quando eu tinha... E eu descobri depois, quando eu descobri o diagnóstico de endometriose, que a endometriose fazia também essa dor nas costas ser pior, né? Esse foco nas costas ser pior. E então eu comecei a sentir uma dor muito parecida com essa, de uma cólica menstrual de uma mulher que tem endometriose. Então, se esse for um parâmetro para você comparar, era mais ou menos esse tipo de dor que eu sentia. E fui pro chuveiro, aliviando as costas, né? Tava bem. E então era suportável, tudo bem. Às 17h15, a doutora chegou, a obstetra, nossa obstetra, chegou, acompanhou as contrações, foi contando comigo as contrações. Eu tinha feito já o cardiotoco, né? O exame para ver o coração da Bebel. E nesse exame, ele mostra também as contrações que eu tinha durante o exame. E ele mostrava já bem ritmado, contrações bem mais fortes e já com um ritmo igualzinho, o mesmo intervalo que tinha de uma contração para outra, perfeitamente intervalado igual. É incrível como até o parto, né, é tão maravilhoso e tão prova da criação de Deus, do poder de Deus, porque como é tão perfeito algo natural, né, algo tão fisiológico e é tão perfeito. Deus criou da forma maravilhosa. Então ela veio, acompanhou comigo as contrações, me examinou, colocou a terceira dose do misoprostol e eu já estava com 4 centímetros de dilatação. E o colo do útero já estava mais perto, né? Que antes ele estava mais alto, já estava mais próximo e já estava mais fino, né? Cada vez mais fino. Às 18h20, as dores começaram a se intensificar mais. Então, nós já estávamos começando a caminhar bem naquele mesmo dia ainda. Eu já imaginava que poderia durar 3 dias, né? Como tinha um parâmetro. Então, mas nós já estávamos bem. Às 5 horas da tarde, já estava com 4 centímetros de dilatação. Então, já estava com uma esperança ali de que a Bebel viria naquele dia. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou repartir em 2 partes. E eu te espero aqui na segunda parte, na continuação do meu relato.